Muito boa noite, você, nosso amigo, nosso irmão da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Nós estamos iniciando mais uma live, iniciando mais um bate-papo em que vamos discutir os desafios da igreja em tempos de pandemia. Nós vamos trazer já aqui Marques, nós vamos trazer aqui e nós vamos iniciar nosso bate-papo. Então, só o Instagram colaborar aqui. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho para receber notificação da nossa produção de conteúdo. Essa live será disponibilizada no nosso canal logo depois que ela seja encerrada. Bem-vindo, Reverendo Marcos, graça e paz. Amém. Muito obrigado. Prazer em falar contigo. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa noite. Muito bom. É sempre uma alegria ter contato com o senhor. Como a gente dizia, é um prazer inenarrável tá com o senhor. Eu queria, pastor, que o senhor, embora o senhor seja um caminhão carregado de teologia sistemática e seja aí amplamente conhecido no Brasil, né, mas eu queria que o senhor começasse fazendo uma breve apresentação do senhor, onde o senhor pastoreia. Ok. Bem, meu nome é Marcos André Marques, eu sou o atual pastor da Igreja Presbiteriana de Brotas, na cidade de Salvador. Sou casado com Jane Pinheiro já há 38 anos, tenho 3 filhos e 2 netos. E estamos aqui exatamente para bater esse papo com aqueles que adentrarem a nossa sala e conversarmos um pouco a respeito do bom sistema presbiteriano. Que bom, então. Pastor, eu queria que a gente começasse, né? O senhor teve acesso lá já àquelas perguntas que a gente recebeu antecipadamente, né? Sempre no decorrer surge mais alguma coisa, né? Mas eu queria que o senhor iniciasse definindo os diversos sistemas de governo e, se possível, fazendo uma comparação entre eles. Ok. Veja só, grosso modo, nós poderíamos falar de 3 sistemas, vamos assim dizer, no seu aspecto mais puro. E quando a gente fala em sistema, nós precisamos, então, entender o que é um sistema. Sistema, seja ele filosófico, político, teológico ou outro qualquer, é um agrupamento de verdades afins, mas que estão baseadas em cima de uma verdade central, uma verdade fundamental. Então, esse é a ideia do que é um sistema. No aspecto do sistema que a gente vai abordar de uma forma mais ampla, o sistema presbiteriano, nós vamos observar que o sistema presbiteriano ele é um grupo de verdades afins que tem como fundamento a soberania de Deus. Então, em cima da soberania de Deus é que se constrói o sistema presbiteriano. Tá certo? Perfeito. De uma forma geral. Porém, quando a gente fala de sistema, nós não estamos falando apenas de um tipo de governo. Via de regra, as pessoas, quando se pensa sistema presbiteriano, aí a gente vai lá e pensa aquilo como se fosse um sistema de governo apenas. Mas não é só isso que significa ser um sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano é um sistema bem abrangente que envolve 4 pilares fundamentais, que, obviamente, como eu disse, está baseado na soberania de Deus, que é retirada
das Escrituras Sagradas. Então, o sistema presbiteriano tem 4 colunas, que são a teologia, a norma e o dever, o culto e aí sim o sistema de governo. Então, Sim, quando falamos em sistema de governo, nós podemos entender que existe pelo menos 3 sistemas bem definidos. Um que seria um sistema que poderíamos chamar de episcopal, no qual existe uma liderança, um bispo, né, um supervisor que detém o poder centralizado das decisões. Existe um outro sistema que seria um sistema congregacional, no qual todas as decisões estão numa assembleia, e nós temos aquele que se chama sistema presbiteriano, que poderia ser pensado como se fosse uma síntese entre o sistema episcopal e o sistema congregacional. Porém, nós estamos falando isso tempos depois, porque entendemos que as escrituras sagradas, elas partem do sistema que, pelo menos no nosso modo de ver, que mais se coaduna com o sistema bíblico, é o sistema presbiteriano. Então, ele sim, esse seria o sistema inicial, e a partir daí você tem as derivações dos demais sistemas. Mas, de modo, seria isso que eu expliquei para vocês. O sistema episcopal, que tem um líder, alguém que centraliza as decisões. Você tem, o outro lado, um sistema congregacional, no qual a congregação define sobre absolutamente tudo. E, naquele meio termo, você tem um sistema presbiteriano, que é um sistema de democracia representativa, que é o que nós abraçamos. perfeito. Pastor, o senhor poderia rapidamente expor esses 4 pilares do nosso sistema? Claro, posso sim. Bem, como a gente já explicou, o nosso fundamento é a soberania de Deus. Todas as demais doutrinas que nós abraçamos, elas estão submissas a essa premissa maior. E a partir dela é construída esse edifício. Como eu disse, nós não inventamos essa questão da soberania. Ela foi retirada das Escrituras Sagradas, que nós entendemos que é a única regra de fé e prática. Então, a partir das Escrituras Sagradas, nós conseguimos observar a soberania de Deus, um Deus criador sobre todas as coisas, e a partir daí se constrói as colunas do edifício do sistema presbiteriano. Então, rapidamente, poderíamos pensar na primeira coluna como sendo a doutrina, o sistema presbiteriano. Para os presbiterianos, a doutrina é fundamental porque ela fala exatamente, ela sistematiza aquilo que nós cremos. Então, você tem doutrinas importantíssimas que são retiradas das Escrituras Sagradas, e a gente entende, a gente precisa, de fato, fazer uma separação de que existe aquilo que é inerrante, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, e aquilo que, conquanto seja estável, ou seja, segura, ela é fruto do labor do homem, que no caso é a questão da teologia. Nós não consideramos a teologia infalível do sistema presbiteriano, mas ela é muito estável. Ela não tem percalços, ela é justa e, portanto, dá muita confiança àquele que observa as suas verdades, as suas deduções teológicas. Então, nós poderíamos aí pensar 2 coisas rápidas sobre a teologia do sistema presbiteriano, que seria, por exemplo, no aspecto da soteriologia. Obviamente, o sistema presbiteriano ele tem a sua base sistematizada de doutrina a partir de João Calvino, reformador do século XVI, que sistematizou a nossa teologia como nós temos hoje. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil,
ela é herdeira dessa teologia sistematizada pelo teólogo João Calvino, que tem um discípulo, um aluno, que era escocês, passou um tempo em Genebra, e depois ele volta para a Escócia, e ali ele funda, então, a Igreja Presbiteriana. Então, o calvinismo na Escócia é chamado de presbiterianismo. E aí, a nossa doutrina tem esses aspectos baseados numa teologia desenvolvida por João Calvino, e especialmente a teologia soteriológica, o pensamento dele e os desenvolvimentos da doutrina da soteriologia, mesmo após a morte de Calvino, nos aponta para aquilo que é famoso, os 5 pontos do calvinismo, no qual você tem, em primeiro lugar, a depravação total do homem, ou seja, por conta do pecado de Adão, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Essa depravação não significa que o homem é tão depravado quanto ele poderia ser, mas significa que todas as áreas da existência humana foram afetadas pelo pecado. O homem, portanto, é escravo do pecado, o homem natural. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ok. Na sequência, você tem o segundo ponto do calvinismo, que seria a eleição incondicional. Nós cremos que fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, ou melhor dizendo, eleitos do Senhor, antes mesmo da fundação do mundo. Isso está lá muito claramente em vários textos das Escrituras, mas nós poderíamos citar, por exemplo, Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, afirma que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestes, e nos escolheu nele, em Cristo Jesus, por aí vai, defendendo esse ponto, esse segundo ponto do calvinismo, chamado eleição incondicional. O terceiro ponto do calvinismo seria exatamente tulipe, seria a expiação limitada, seria, portanto, o fato de que a morte de Jesus na cruz de Calvário foi para um grupo específico de pessoas, ou seja, Jesus não morreu por todos os homens, os seres humanos, indistintamente, mas ele morreu pelo seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 21, nos diz exatamente isso, que Cristo morreu, então ele deveria ser chamado de Jesus, porque ele pagaria pelos pecados do seu povo, exclusivamente para o seu. Não é? Então, no outro ponto do calvinismo, no quarto ponto, seria exatamente que a graça ela é irresistível, ou seja, quando o Espírito Santo convence alguém, um homem perdido, pecador, do pecado, da justiça e do juízo, essa graça é irresistível, e aquele eleito do Senhor, porque Jesus Cristo morreu, é eficazmente chamado à salvação. E o último ponto é exatamente que existe uma chamada perseverança dos santos, ou seja, se o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, elegeu alguém para si, um povo para si, se Cristo morreu por essas pessoas, pagando os seus pecados, e se o Espírito Santo o chamou irresistivelmente, ele perseverará até o fim, ele não cairá da graça definitivamente. Então, esse é um resumo soteriológico que nós podemos dizer que é um dos pontos fundamentais da nossa teologia. Mas tem muitos outros, como, por exemplo, a teologia pactual, uma teologia lindíssima, que nos fala a respeito do pacto feito, por exemplo, antes da fundação do mundo, o pacto da redenção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo que nós sejamos os beneficiários, nós não temos participação alguma, tudo é feito pelas 3 pessoas da Trindade. Você pode pensar no chamado pacto de obras, que foi aquele feito ainda no Jardim do Éden, entre Deus e Adão, no qual o homem deveria responder positivamente, ele teria que sua parte, e se ele pecasse, ele morreria, e nós sabemos o que aconteceu. Então, esse pacto de obras teve uma curta duração, e depois, logo após, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, nós temos ali o chamado proto-evangelho, quando é declarada, então, a sentença do pacto da graça que nós vivemos hoje. Então, grosso modo,
eu destacaria esses dois pontos da nossa teologia, que são pontos importantíssimos, um na área da soteriologia e outro da teologia pactual. Perfeito. Isso na teologia. Na questão da norma, a segunda coluna, nós temos o aspecto de que o Senhor Deus, na sua palavra, nos traz a sua vontade revelada. Então, os 10 mandamentos são um exemplo disso. A lei moral de Deus, que, ao contrário do que muita gente pensa, não foi revogada. Ela deve ser, então, cumprida. Obviamente que nós não conseguimos cumprir, a nossa salvação não está por conta de que nós possamos cumprir essa lei, mas, de fato, o Senhor Jesus Cristo cumpriu essa lei e nos substituiu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, nesse sentido, essa lei foi cumprida por Cristo e a sua justiça é atribuída a nós outros. Mas o Senhor Deus ainda exige que nós vivamos em santidade de vida para a sua própria honra e glória. A outra coluna seria a perspectiva do culto. Para os calvinistas, para os presbiterianos, o culto não deve ser prestado da forma como nós queremos, mas sim da forma como Deus quer. Nós defendemos aquilo que se chama o princípio regulador do culto cristão, que nos diz o seguinte, que o Senhor Deus haverá de receber o nosso louvor se nós fizermos segundo ele preceitou na sua palavra. Se a palavra de Deus não nos deixa claro que podemos fazer alguma coisa no culto, nós não fazemos. Ao contrário do que alguns pensam, ali seria um chamado princípio normativo do culto cristão, que é um princípio luterano, que diz o seguinte, se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Posso fazer. A nossa perspectiva é, se a Bíblia se cala, eu não farei, porque ela não ordena claramente. Isso é um chamado princípio regulador do culto cristão. E a última coluna seria exatamente a coluna do chamado governo da igreja. O governo nosso é um governo de democracia representativa, que tem os seus níveis de representação, tanto no conselho local, através dos oficiais eleitos diretamente pela Assembleia, né, que são diáconos, presbíteros regentes e presbíteros docentes, que são os pastores, e também os demais níveis que vem a partir disso, o conselho da igreja, o presbitério, que é uma reunião de presbíteros regentes e presbíteros docentes. Os presbíteros regentes são os representantes da igreja, os presbíteros regentes são os membros do presbitério. Subindo um pouquinho mais o degrau da pirâmide, você tem o aspecto do sínodo, que é uma representação, que é uma união de pelo menos 3 presbitérios, e o nosso topo da pirâmide, vamos dizer assim, é um concílio que tem representantes de todos os presbitérios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Grosso modo, é isso. Meio complicado para falar de uma vez assim, mas... Não. O senhor está no fim da teologia. Vamos lá. Dentro disso, voltando aqui para o primeiro pilar, quando o senhor fala do fundamento da soberania de Deus, nós vivemos um tempo em que, quando a gente passa por toda essa situação da pandemia e a questão do vírus, e vou morrer, não vou morrer, como que a soberania de Deus ela nos ajuda a enfrentar essa situação que nós estamos vivendo? Isso é muito legal, essa pergunta, e tem uma resposta muito boa. Todos aqueles que têm, de fato, a Deus como o Criador do universo e a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, eles creem que Deus está no controle de tudo. Soberania de Deus, é muito bom que a gente defina isso. Eu gosto, quando falar nessa ideia de soberania, lembrar de um personagem cômico, mas lá atrás, há 10, 15 anos atrás, que falava as coisas muito bem explicadas. O nome dela é Seu Explicadinho. Não é? Então, precisamos entender que Deus é soberano do universo, ele rege o universo, ele governa o universo nos seus mínimos detalhes. Tanto no seu aspecto macro, por exemplo,
as galáxias, né, que nós temos no universo inteiro, um aspecto macro, como no aspecto daquilo que nós vemos, aquilo que existe na nossa dimensão de vida, de seres humanos, quanto nos aspectos micros, inclusive no controle de vírus. Por exemplo, o vírus, ele é uma medida tão pequena, que é como se você pegasse um milímetro e dividisse esse milímetro por 1 milhão de vezes. Então, ele é muito pequeno. Mas é interessante que Deus também governa no nanomundo. Nessas partículas pequeníssimas, o Senhor Deus governa sobre elas também. Então, ele que criou todas essas coisas, ele que preserva todas essas coisas através da sua providência, ele também governa todas essas coisas através da providência. Então, o que nós temos que fazer é descansar. E eu gosto muito, eu tenho usado muito isso, expressão, que é de um livro escrito pelo Dr. Sproul, que tem por título A Mão Invisível de Deus. Ou seja, por trás de toda e qualquer coisa está a mão invisível de Deus. Absolutamente nada foge do seu controle. Já praticamente nós vamos, amanhã talvez, alcançar o número de 40 mil brasileiros mortos pela pandemia. Está no controle de Deus, meu irmão. É claro que a gente sente, é claro que a gente se entristece, principalmente quando são parentes nossos, amigos nossos, né? Mais próximos, nós sentimos. Mas não se exaspere, não morrerá ninguém mais, não morrerá ninguém menos do que aqueles que o Senhor determinou que eles morreriam através dessa pandemia. Isso me faz lembrar um caso que aconteceu quando a passagem do povo de Israel pelo deserto, e eles se envolveram com mulheres, os homens se envolveram com mulheres, praticaram então a prostituição naquilo que eles chamam de Baal Peor. E por conta daquilo ali, milhares de homens morreram no deserto. Se eu não me engano, 24 mil homens morreram por conta daquela sedição de Baal Peor. E depois eu estava observando que aquelas pessoas que morreram foram exatamente aquelas que o Senhor Deus havia dito lá atrás, que elas não entrariam na terra prometida. Então, é providência divina, como também entraram na terra prometida todos aqueles que o Senhor Deus havia determinado que eles iriam entrar. Então, isso é muito bom para o cristão, porque ele descansa na certeza de que Deus está trabalhando por ele. O Salmo 121 nos diz isso. Outros salmos maravilhosos, por exemplo, Romanos 8, 28, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele vai continuar dizendo que absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, para o cristão reformado, nós descansamos debaixo da sua poderosa mão. E isso é muito bom. Graças a Deus, pastor. Isso é o que, de fato, deve nos confortar. Aí, relacionando agora a esse primeiro fundamento, lá com o quarto, que o senhor falou da questão do governo, eu tenho uma pergunta aqui, que essa é minha, tá? Quais são as vantagens que a execução do presbiterianismo dentro do seu ideal, quais as vantagens que ele nos traz em relação à administração, na administração não, ao cuidado dos membros
da igreja nesse período conturbado que a gente vive? Essa é uma boa pergunta e a gente precisa parar um pouquinho para pensar nas vantagens do nosso sistema com relação a isso. Alguns dizem que talvez urgência fosse uma desvantagem, porque o sistema presbiteriano, ele não tem uma pessoa, um cabeça que vai definir a coisa na mesma hora, Uhum. através de uma urgência que possa ter acontecido. Não vai ser assim. Mas também não vai ser aquele sistema em que, para que nós resolvêssemos um problema na pandemia, nós teríamos agora que convocar uma assembleia com um prazo fixado e que todo mundo deveria participar. Isso seria impossível hoje. Talvez se buscasse uma alternativa de um aplicativo que pudesse reunir remotamente, mas mesmo assim você teria uma série de dificuldades. No sistema presbiteriano, não. Você tem a congregação, a assembleia reunida, ela ora, ela pede a Deus a orientação, ela identifica pessoas que são, vamos assim dizer, que demonstram aptidão para determinado serviço, tanto na perspectiva do serviço de ação social, como na perspectiva de governo mesmo, através de conselho. Ela identifica, apresenta esses nomes, o conselho, obviamente, escolhe, homologa ou não, e a partir daí, essa pessoa é ordenada e ela tem uma certa, vamos assim dizer, ela agiliza-se no sentido de procurar atender às necessidades. Então, eu entendo que nesse momento o nosso sistema ele leva vantagem em relação a essa. Sim. O senhor está me vendo rir um pouquinho, mas eu estou com uma situaçãozinha aqui na equipe, que eu tenho uma equipe aqui por trás, mas, pelo amor de Deus, eu não estou rindo de sua resposta não, viu? Tá certo. Aqui, ao vivo, acontece esse tipo de coisa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu não tinha nem notado se você estava rindo, rapaz. Mas, Então, continua. então, a nossa vantagem seria que estes homens que foram escolhidos pela própria Assembleia é um número menor e, como tal, ele tem uma certa agilidade em detrimento daqueles que teriam que esperar uma Assembleia para resolver. Na verdade, a gente observa que, na prática, até os irmãos que buscam um sistema de governo mais de assembleia, ele termina caindo ou no aspecto episcopal, alguém tomando a frente e como que regendo as coisas na sua emergência, ou eles vão terminar nomeando uma comissão, uma espécie de comitê de crise que vai agir nesse momento. Então, nós terminamos, então, ganhando vantagem nesse sentido, porque nós temos um comitê constante, né, que é o Permanente. Conselho da Igreja, permanente, que é o Conselho da Igreja, a Junta Diaconal, e que termina agilizando essa nossa necessidade, porque nem parte apenas de um, como seria o caso do episcopal, mas parte de várias cabeças de pessoas que estão pensando em prol da Igreja, pensando através das Escrituras Sagradas, e assim tomando as decisões necessárias para que as dificuldades sejam sanadas e o problema resolvido. Alguém já disse, né, que 4 olhos vêm melhor do que 2, 6 olhos vêm melhor que 4 e assim sucessivamente. Então, é importante que nós pensemos assim. Eu acho que nós temos a nossa vantagem em ter o nosso sistema até no momento de pandemia. Porque também são em momentos como esse que as pessoas
agem precipitadamente, não é? E se nós não tivéssemos essa estrutura, talvez muitas decisões, partindo de uma só cabeça, iriam causar muitas dificuldades, ou então aquelas decisões que necessitavam de serem mais ágeis, elas demorariam um maior tempo até a reunião do corpo congregacional como um todo. Com certeza. Além, também penso eu, pastor, do aspecto que, por serem os presbíteros dentro do nosso ideal, aqueles que pastoreiam o rebanho junto com o pastor, nós temos uma maior possibilidade de acompanhar nossos membros num período como esse, em que nós não, muitos, né, eu aqui, graças a Deus, na nossa cidade, nós temos a possibilidade de, com limitações, mas nós podemos reunir. Então, a gente está tendo culto, mesmo a gente tem que fazer ao ar livre, porque tem todo um distanciamento, tem que manter e tal, né, mas graças a Deus a gente está reunindo. Eu sei que na maioria dos locais no país, isso não está sendo possível. Não sei como é que vocês estão fazendo aí em Salvador, né, mas eu entendo que no ter, além do pastor, os presbíteros que auxiliam, que vão em busca dos membros, faz com que os membros possam ser melhor assistidos nesse período, possam ser melhor acompanhados a partir do momento que nós executamos de fato, né, o nosso sistema, vivendo ele como ele deve ser. Aqui em Salvador, nós não tivemos lockdown, mas nós tivemos uma determinação do governo municipal e estadual de fechamento de shoppings, lojas. Só os essenciais, né? Os serviços essenciais estão acontecendo. As igrejas, elas não foram proibidas de acontecer, mas foi limitado a 50 pessoas. Nós aqui na igreja, nós só temos assim presencialmente um encontro semanal com um número reduzido de irmãos, porque nós fazemos a transmissão do culto, pelo YouTube, pelo Instagram e Facebook. Então, nós temos um grupo pequeno na igreja. Por exemplo, semana passada tínhamos 22 pessoas, mas decidimos agora reabrir para funcionarmos com a lotação máxima de 50 pessoas, através de inscrições. Estamos controlando isso, fizemos um protocolo e temos realizado. Os outros encontros, eles estão sendo feitos remotamente, através de lives pelo Instagram, através de aplicativos. As nossas reuniões têm acontecido domingo à noite, SAF, o MP, a própria escola dominical tem funcionado remotamente. Então, nós temos feito isso. E a assistência aos membros acontece, como você falou, tanto por parte do pastor, como por parte dos presbíteros, que estão mais próximos dos membros, sabendo das necessidades, trocando ideias, pastoreando-os também. A igreja aqui tem um certo costume de gabinetes, então nós temos gabinetes funcionando remotamente, não é? Com horários de hora em hora, e a igreja, então, ela é assistida, bem como os presbíteros também fazem isso. E eu dou graças a Deus porque todos os presbíteros aqui nossos são presbíteros ativos, que agem também como sendo pastores. Eles não são docentes, são regentes, mas eles também entendem, participam do ministério pastoral, porque eles são chamados para isso, para serem homens também da palavra, se esmerar no ensino e no pastoreio, porque, como nós, eles também são pastores. Isso tem sido uma boa marca, algo que tem acontecido também aqui no nosso meio. Graças a Deus, pastor. Então, seguindo aqui, aí eu vou levantar
algumas perguntas que nós já temos, que eu até encaminhei para o senhor antecipadamente. Né? Eu vou começar com uma mais polêmica aqui para a gente animar. Pergunta do Douglas. A pergunta é bem direta. Pastorado feminino, isso será aceito algum dia na IPB? Eu vou até tossir depois dessa. Eu também estou com vontade de tossir. Né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sei, eu não sou vidente, né? Eu diria a você que Adivinhar é pecado, né, pastor? adivinhar é pecado. Eu diria a você o seguinte, que eu espero não ver isso na nossa igreja. Eu espero não ver que isso aconteça na nossa igreja. Mas nós estamos vivendo cada dia mais dias maus. Tanto que por conta dessa pandemia, você observou que algumas igrejas estavam até celebrando ceia pela internet, não é? Outras, Tem uma confusão pesada aqui perto de mim por causa disso. pois é, fizeram batismo. Você viu essa? Não. Pois é, fizeram um batismo. O pastor estava na casa dele e o membro estava na casa, na sua própria casa, e o pastor de cá manda o membro derramar água sobre a cabeça dele e batiza de lá. Então, coisas estranhas, elas acontecem e devem acontecer mais e mais. Então, se mulher vai ter acesso ao oficialato da igreja, eu não posso dizer que sim nem que não, mas de como andam as coisas, não estranhemos. Não estranhemos. Obviamente, e graças a Deus por isso, hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda é uma igreja conservadora na sua maioria. Esse assunto vai trocentas vezes e volta trocentas em uma. Ou seja, graças a Deus, eu ainda não vejo ameaça. Tem um grupinho que todo o Supremo Conselho manda esse tipo de consulta. Mas a igreja tem se mantido firme, fiel às escrituras, porque você não vai encontrar isso nas escrituras. Não tem respaldo bíblico. Tem respaldo secular, humanista, socialista, e por aí vai. Mas respaldo bíblico, nenhum. Tá certo? Nenhum. Então, Vale a pena até a gente ressaltar, pastor, que não há em nós, né, nenhum tipo de demérito às mulheres, né, até porque nós temos uma sociedade interna de mulheres que é extremamente atuante em toda a igreja espalhada pelo Brasil, a nossa SAF, e nós louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs sócias da nossa SAF, né, mas que é o entendimento bíblico de que a mulher não deve exercer a autoridade que foi dada pelo Senhor ao homem na igreja. Né? Eu acho que até não pode deixar de fazer essa ressalva e de se alegrar com isso que o senhor está falando, que por enquanto parece que a gente ainda sobrevive. Eu vejo, e aqueles que nos veem, nos escutam, se você observar desde o início, há um plano de Deus. Observe que primeiramente foi criado Adão, depois foi criado Eva. Paulo vai tratar isso na Epístola aos Coríntios, quando ele diz o seguinte, porque Adão não foi feito por conta da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Então, há uma ideia, há uma representatividade. E eu diria que o grande empecilho para isso, biblicamente, é exatamente esse. Por quê? Porque foi Cristo que morreu pela sua igreja, e não a igreja que morreu por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e não a igreja o cabeça de Cristo. Então, da mesma forma como não há demérito na nossa posição de igreja, de ser igreja, não há demérito em ser mulher. Na verdade, as mulheres são maravilhosas, são ajudadoras idôneas. Muitas delas têm até mais capacidade, mais dons do que os homens, mas foram os homens que foram chamados para dirigirem não somente a igreja,
mas também a sua própria casa. Ele deve ser o Perfeito. cabeça da sua casa, porque ele representa a Cristo. E a mulher deve funcionar como a auxiliadora idônea, submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, dentro desse aspecto, você não vai encontrar respaldo bíblico algum. Aí alguém surge aí dizendo, mas tinha na Bíblia uma tal de Júnias. Né? Saúde, meu irmão. Isso não Obrigado, pastor. Bronquite que não me larga aqui. Tá certo. Então, esse aspecto que nós encontramos, alguém dizer, mas tinha fulano de tal que poderia ser uma mulher. São tantas especulações que é melhor que nós nos detenhamos aquilo que já está exposto nas Escrituras Sagradas ao longo de todos esses anos, e não através das inovações, porque sempre as propostas que sobem são a partir das visões seculares da igreja. Então, é sempre uma ideia de igreja reformada sempre se reformando. Esse é um lema da reforma, sim. Porém, a interpretação que estão dando é o seguinte, que a igreja sempre vai se reformar buscando novidades, se adequar ao mundo, onde o que os reformadores diziam era que a igreja sempre se reformava voltando para a Bíblia, e não saindo dela. Não saindo dela. E ao abraçar o ministério feminino, vai estar saindo. E outra coisa, há um ditado popular que deve ser muito usado aí na região, que é onde passa um boi, passa uma boiada. Né? Então, quando você olha isso nas igrejas que abraçaram o liberalismo teológico, começou com a ordenação de mulheres ao diaconato, depois com a ordenação de mulheres ao presbiterato, depois com a ordenação de mulheres ao pastorado, aí voltou lá para trás, com a ordenação de homossexuais ao diaconato, presbiterato, ao pastorado, e aí a desgraça aconteceu. O mundo entrou na igreja, tragou a igreja, e aqueles que abraçaram essa doutrina diabólica que tem tentado desvirtuar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo, num certo sentido, com bons olhos, porque eu não vejo possibilidade de, pelos próximos 8 anos, isso ser aprovado. Isso só pode ser aprovado em Supremo Conselho Supremo. Então, se isso viesse a acontecer, entrar uma nova proposta agora, ela teria que ser trabalhada, ir para o próximo Supremo como uma proposta, seria montada comissão que analisaria e que responderia no outro Supremo. Então, a gente está tranquilo até lá, não é? E vamos pedir que nós assim para a glória do nosso Deus e Pai. Com a graça de Deus. Então, continuando aqui, pastor, eu falei na SAF, uma de nossas sociedades internas, uma outra pergunta, a pergunta do nosso irmão Douglas muitas igrejas presbiterianas consideram as sociedades internas obsoletas e têm optado por outras formas de organizar a igreja. Isso descaracteriza a igreja presbiteriana? Essa é uma boa pergunta. Eu escrevi um livro que é sobre o DNA do sistema presbiteriano, onde eu falo naquilo que é essencial no presbiterianismo. Então, para ser um presbiteriano, realmente, aquilo que a gente chama força de integração não faz parte da presbiterianismo. Porém, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem esse modelo há muitos anos. E é um modelo nosso. Essa ideia de, porque está fora de moda. Tá não, meu irmão. Na verdade, é porque as pessoas querem experimentar coisas novas, querem surfar em novas ondas desse modernismo. Do mesmo jeito que querem surfar na onda de que mulher pode ser diaconisa, pastora, presbítera e até bispa, não é? Apóstola, semideusa e por aí vai. Por aí. Tem aqueles que também querem subir, que não querem sociedade domínio, buscando outras coisas que, ao final, nós vamos ver que nem somou.
Então, esse é o nosso modelo, gente. Vamos entender que é assim que nós existimos. Tá certo? Não é essencial, porque tem igrejas que são tão pequenas que ainda não conseguiram formar uma SAF, ou se tem SAF, que é a primeira a ser formada, é a nossa mais forte sociedade, não tenha dúvida. Mas às vezes nós não temos homens. Por exemplo, aqui na minha igreja, nós estamos lutando por isso, mas nós não temos o PH. Temos UPA, nós temos a UMP, nós temos a SAF, que é fortíssima, mas não temos o PH, e nem por isso a igreja deixou de ser igreja. Temos lutado para formar, porque eu acho que quando a gente entra num time, a gente veste a camisa do time. Então, o nosso time é o presbiterianismo, e não um time como outro qualquer. Tipo aí, ministérios, né, que são chamados hoje, rede ministerial, saúde, meu irmão, rede ministerial, e essas coisas todas. Não, nós temos um modelo, e olha, eu digo aqui, a minha SAF, e por onde a gente anda, a SAF é uma questão na vida da igreja. Se o pastor quiser ter as mulheres junto de si, ele vai ver o quanto elas são bênção na vida e no Ministério Pastoral, ao MP, ao UPA. Agora mesmo, nós estamos participando de uma live aqui da nossa UPA, uma adolescente de 14 anos fazendo uma entrevista com um dos missionários que a nossa igreja é parceira, lá no Iraque, o Albano. Que legal. E ela, pense numa bênção, nós tivemos uma live abençoadíssima, com quase 50 pessoas participando, e ela era quem entrevistava o missionário Albano, lá na cidade de Erbil, no Iraque, na capital do Kurdistão. E como legal. Esses nossos adolescentes são ativos. Então, essa história de que já passou, que a gente vai abraçar outra coisa, isso coloca o flácido para calentar bovino. Não é? Conversa mole para boi dormir. É muito melhor abraçarmos ser aquilo que de fato somos, porque só assim nós seremos o que somos, e não uma pálida imagem. Agora, saúde para À vontade. Pode ir. Eu vou até lhe fazer uma sugestão. A gente está com 48 minutos. A gente está com 48 minutos e o Instagram é 1 hora só. Então, eu ia lhe sugerir a gente ir para um rápido intervalo comercial. Se eu bebo uma água, a gente volta. Pode ser? Pode ser. Vou molhar então, perfeito. Beleza. Tá bom. Então, queridos irmãos que estão nos acompanhando, nós vamos dar esse rápido intervalo comercial e a gente já volta. Fique ligado, continua acompanhando. Nós ainda temos algo a discutir e nos edificar para a glória do Senhor. Então, voltamos já. Voltando, deixa eu já convidar aqui novamente o reverendo Marcos André. E aí, pastor, teve uma falhazinha de internet aqui, a gente já resolveu, agora o negócio flui. Tá então, bom. O senhor estava falando, eu fiz aquela breve introdução falando da questão de como o abrir mão das sociedades internas nos descaracteriza como Igreja Presbiteriana do Brasil, e o senhor estava falando disso em relação ao presbiterianismo em geral. Então, o senhor repete, por favor. Pronto, o que eu estava dizendo é o seguinte, que em termos do sistema presbiteriano, o que é essencial no sistema presbiteriano foram aquelas colunas que eu disse a vocês. Né? Em primeiro lugar, teologia, em segundo lugar, norma e dever, em terceiro lugar, você tem o culto, em quarto lugar, o sistema do governo, não é o governo em si.
Mas você vai ver, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, no México, e em vários lugares, você não vai ver a igreja presbiteriana funcionando da forma como nós estamos funcionando no Brasil. Então, em termos de presbiterianismo, as sociedades domésticas da igreja não são essenciais. Porém, a igreja presbiteriana do Brasil, ela tem essa característica associada a si própria. Então, se você é um pastor, é alguém que trabalha contra as sociedades domésticas da igreja, você está descaracterizando a igreja na nossa pátria, tá certo? Você, em termos de Brasil, esta é a grande característica, o grande diferencial do presbiterianismo pátrio, tupiniquim, em relação ao presbiterianismo aí fora. Então, essa ideia de um pastor que chega na igreja ou alguém que deseja acabar as sociedades domésticas simplesmente para utilizar-se de algo que está sendo feito por uma denominação tal, denominação qual, isso tem outro nome, isso se chama pragmatismo, e não exatamente aquilo que é ser presbiteriano. Tá certo? Então, nós temos o nosso modo de ser e assim devemos preservar, porque senão descaracterizaremos a nossa denominação no Brasil. Então, pastor, aí, essa pergunta, para mim, gera outra, né, e aí é coisa minha aqui. O que fazer para resgatar uma identidade presbiteriana depois de um período buscando outros modelos? Em primeiro lugar, nós temos que voltar às fontes. E qual é a fonte? As Escrituras Sagradas. Então, ensinar a igreja as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, ensinar a igreja a confessionalidade. Nós precisamos voltar a ser confessionais. Ou seja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na Constituição da Igreja, no capítulo 1º, artigo 1º, vai exatamente dizer isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática e os símbolos de fé, que são 3. Confissão de fé, breve catecismo maior, como fiel exposição das Escrituras Sagradas. Então, quando eu trabalho a questão bíblica, quando eu trabalho a questão confessional com a igreja, aí eu fico mais próximo de trabalhar uma terceira via, que é exatamente são os nossos documentos menores, mas não menos importantes, que é a Constituição da Igreja, né, os seus princípios de liturgia e tudo mais que vai nos conduzir ao modelo que nós temos hoje. Então, nós precisamos, sim, observar todas essas coisas a fim de que possamos ser, diria eu, vou usar aqui a expressão popular, tá, reverendo? Presbiteriano raiz e não presbiteriano Nutella. Tá certo? Presbiteriano de fato. Não é? E então, se assim for, nós vamos nos alegrar com a nossa igreja como ela é. Por que eu vou ter que pensar em querer ser como outra igreja? Eu vou terminar nem sendo presbiteriano, nem outra igreja. Eu preciso ser aquilo que sou, aonde Deus me chamou. Então, se Ele me chamou na igreja presbiteriana, eu vou ser presbiteriano, de fato, abraçando todas as suas doutrinas e todos os seus costumes, todas as suas sociedades, da forma como ela é, e não querendo estar dentro da igreja para mudar a igreja. Não, nós não precisamos de uma
uma nova reforma, principalmente se ela não for uma volta à Bíblia. Se ela for uma volta à Bíblia, nós concordamos, nós precisamos. Mas se for uma reforma meramente pragmática, eu estou fora. E eu acho que, como crentes presbiterianos, nós precisamos estar fora disso. Devemos ser presbiterianos raiz e não Nutella. Pastor, como a gente relaciona confessionalidade com o terceiro pilar que o senhor citou, o culto? Como eu consigo relacionar a aplicação dessa confessionalidade no nosso culto? Tá. Olha só, uma das coisas principais que nós podemos ver, e você, se tiver acesso aí, onde você estiver, anota aí, capítulo 21 da Confissão de Fé do Westminster. O capítulo 21, na seção primeira, vai deixar muito claro, eu vou parafrasear mais ou menos, tá, o que diz, eu não sei absolutamente qual. O nosso professor Robert iria dizer isso de letra, né? Até os textos ele diria, mas a minha mente é muito pequenininha. Mas ele vai dizer mais ou menos assim, que Deus deseja ser adorado da forma como ele preceitua, e não conforme as invenções dos homens, nem a influência do diabo. Então, para nós sermos confessionais, nós temos que observar esse capítulo 21, que vai apontar para aquilo que nós chamamos o princípio regulador do culto cristão, ou seja, nós precisamos ir à Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós devemos adorar o Senhor. Então você busca em toda a revelação do Antigo e Novo Testamento pontos que são comuns e que no final vão apresentar o modelo que Deus quer para a nossa vida. Então você vai ver que existem os elementos chamados essenciais do culto cristão, como por exemplo Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 e 47, você vai ter basicamente todos os elementos chamados essenciais do culto cristão. São eles: perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, a pregação do evangelho. Só e somente só a palavra deve ser pregada. Isso foi um ponto fundamental, o sola escritura, um ponto fundamental dos reformadores. Então, você tinha a pregação da palavra, a chamada doutrina dos apóstolos. Você tem na sequência a comunhão, o partir do pão. A comunhão, para que a gente possa explicar, não era meramente aquela ideia de aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Não é só isso, não. Essa comunhão ia muito além de se preocupar com a vida do outro, o que é que o outro estava precisando, se ele tinha ou não comida em casa. Então isso acontecia no culto, onde as pessoas levavam ofertas para os menos favorecidos. Então, comunhão. Depois você tem o partir do pão, que é a ceia do Senhor, instituída pelo Senhor em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Depois você tem as orações. Então um culto tem oração, esses são elementos essenciais. Você tem a música, porque a música, conquanto não esteja textualmente aí nesse texto de Atos capítulo 2, de 42 a 47, mas você vai ver que a Bíblia inteira vai falar de louvores ao Senhor. Então a igreja nasce também debaixo de louvores. Você tem também as ofertas que eram levadas não só no aspecto da comunhão para suprir as necessidades daqueles menos favorecidos, como também os dízimos. O dízimo é um elemento de culto que deve fazer parte da liturgia da igreja, no momento que você cultua a Deus, não meramente com as coisas que são abstratas, mas também com as concretas, que envolvem a sua própria manutenção, o seu tesouro. Você vai ver que, desde o Antigo Testamento, era necessário que se sacrificasse algo. Então,
Os crentes no Antigo Testamento sacrificavam o quê? Sacrificavam os seus rebanhos. E sacrificar os seus rebanhos significa que você estava tirando do seu tesouro. Então, isso deve acontecer, é elemento de culto. Também, como era elemento de culto, os credos, as confissões e, obviamente, os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, que era celebrado na igreja primitiva todos os domingos pela manhã. Então, esses são os elementos que são considerados essenciais. Mas o que é que acontece? E esses são os elementos prescritos pela Escritura Sagrada. Mas o que acontece? As pessoas hoje estão buscando elementos outros, porque observam na Bíblia e dizem assim, a Bíblia não proíbe. Então, por exemplo, eu vou exagerar aqui, antes que você possa pensar que é uma bobagem, que eu estou dizendo, eu também vou provar o porquê. Na Bíblia não tem dizendo assim, não plantarás bananeira no culto. Tem isso? Não tem. Mas se você observar alguns vídeos que são postados por alguns irmãos mais animados aí, né, que gostam mais de uma música ritmada, de um louvor bem contemporâneo, eles estão postando por aí vídeos que vêm, por exemplo, de alguns países da África, em que o indivíduo sai dando piruleta até chegar no gasofilácio e botar o dinheiro. Então, aquilo não é elemento de culto, aquilo é uma palhaçada, aqui e lá. Perfeito. Tá certo? Perfeito. A palavra é essa aí. Então, nós temos que ter cuidado, porque o nosso Deus, ele só aceita a adoração do jeito que ele preceitua na sua palavra. Você deve estar lembrado que o seu Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou a oferta de, às vezes eu troco o nome, mas eu acho que é Hofni e Finéas. É isso? Ou é Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, o fogo estranho. Fogo estranho. Então, e o Senhor rejeitou e os matou. Então, nós temos que entender que temos responsabilidade. Nós devemos louvar ao Senhor, Deus em espírito e em verdade. Como é, então, que nós adoramos em espírito? Adoramos em espírito quando comparecemos diante do Senhor com a integralidade do nosso ser. Não ser dividido. Não aqui eu estou presente fisicamente, mas estou pensando no resultado do jogo que o Santa Cruz ganhou para o Sport lá em Recife. Não é? Então, não estou aqui pensando nisso, não. Eu estou pensando exclusivamente... Você está rindo por quê, PG? Agora eu estou rindo por quê? Pelo resultado, pelo resultado. Né? Eu estou com um presbítero que é tricolor ainda. O único defeito dele é esse. Uma bênção. Um abraço para ele. Então... adorar o Senhor, eu estou na igreja só pensando em adorar o Senhor. E como eu adoro em verdade? Eu adoro em verdade conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam. Quer ver um exemplo disso? João 17:17. Quando o Senhor diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para adorar o Senhor da forma como lhe agrada, nós temos que fazer isso em espírito e verdade. E pela verdade, através da palavra de Deus. Não há outra coisa. Por precisão, pastor, eu estou aqui em tela, capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 1º que o senhor citou. Ele nos diz, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. É aquilo que eu disse a vocês. Esse é o nosso princípio regulador do culto cristão. Preciso, pastor.
a palavra e não as invenções dos homens, né? Então, eu acho que aí fica muito claro, dentro desse raciocínio que nós temos seguido, né? Temos feito aí. Então, aí me chegaram duas perguntas aqui do Bira.med, que está aí nos acompanhando, e eu vou colocar logo elas antes de outras duas que eu tenho aqui, né, que a primeira pergunta que ele fez é assim, o senhor não acha que muitas igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil são mais conservadoras do que confessionais? Rapaz, eu diria, acertou na mosca. Acertou na mosca. Né? Muitas igrejas, elas são tradicionais, chegando à beira do excesso de transformar a tradição, que é boa, em um tradicionalismo morto. Certo? E isso, ao contrário do que muita gente possa pensar, é causado, por exemplo, pelo liberalismo teológico. Eles fazem um culto extremamente tradicional, mas não é aquilo que preceitua as Escrituras Sagradas. Então, eu acho que o Bira acertou na mosca. Muitas igrejas são tradicionais. É diferente de ser confessional. Por quê? Porque quando a gente fala de culto, eu não vou falar de missa, nem de coisas a outros deuses, eu estou falando do cristianismo em si. A missa, nem pensar, né? Porque a missa é um sacrifício, segundo eles, de Cristo. Cristo é oferecido em sacrifício todas as vezes. Então o culto foi transformado numa missa. Mas vamos assim dizer, na tradição protestante, você só tem duas possibilidades de culto. Ou você segue o princípio regulador do culto cristão, que é seguido pelos presbiterianos raiz, não Nutella. Perfeito. E os seguidores do princípio normativo do culto cristão, que esses muitas vezes são seguidos pelos Nutellas. Porque tem muita igreja, eu vi agora que o presbítero Frank, lá de Recife, de Olinda, está aqui conosco também. Um abraço para ele. Viu? Perfeito, um abraço, Frank. Tem muitos, como é que eu diria assim, muitas igrejas presbiterianas que elas têm se perdido nisso. De fato, elas não são confessionais, elas são tradicionais. Ou então elas abrem os seus braços e os seus cultos para acontecer tudo da forma que o presente século quer. E aí você tem um problema de ter uma igreja secularizada, uma igreja desvirtuada, e que, conquanto possa ser uma igreja tradicional, ela não é confessional. E muita gente confunde isso. Lamentável. Também o reverendo Edivaldo entrou ali, eu acho que eu vi o Fábio também, o reverendo Fábio estava aí com a gente no início. Isso, tá o Seminário Presbiteriano do Norte quase todo aqui já. Rapaz, João Dourado, minha ovelha aqui em Recife, tem a Samara, tem um bocado de gente aqui, viu? Graças a Deus. Então, pastor, próxima pergunta do Bira é: por que nossos documentos não são enfatizados por muitas igrejas presbiterianas? Essa é uma pergunta quente. Quentíssima. Desobediência. Desobediência. Porque, na verdade, quando um pastor... Eu vou dizer a você o seguinte: quando alguém se torna membro da igreja, e a gente faz aquela cerimônia lá na frente, né? Dizendo que se a pessoa crê na Bíblia, na existência de um único Deus, se ela crê que foi concebida em pecado, se ela crê que Jesus é o seu Salvador, morreu por ela, se ela aceita as doutrinas da igreja como fiel exposição, dá aquela questão toda, todo mundo diz sim. Quando você vai para a perspectiva da ordenação, principalmente a ordenação ao ministério pastoral, o pastor faz um voto.
diante de Deus e diante do povo, de ser fiel às Escrituras Sagradas e de que ele, então, também promete, jura, que fará cumprir aquilo que ele vai abraçar, os símbolos de fé, como fiel exposição das Escrituras, e que ele vai cumprir a Constituição, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. E isso eles fazem lá no momento. Parece que eles fazem a promessa com as mãos para trás, fazendo assim. Já viram isso, né? De dedo cruzado. Uhum. De dedo cruzado. Por quê? No momento seguinte que são ordenados, eles esquecem todos esses votos e começam a fazer segundo as suas próprias vontades. E, portanto, são passíveis de serem disciplinados em 3 níveis, como nos diz o nosso Código de Disciplina. A admoestação, né? Uma disciplina mais forte e até uma exclusão se continuarem a praticar, a continuar fazendo aquilo que não deve. Então, tudo isso está aí para ser feito, né? Tem todo um trâmite a seguir, é só seguir um desses. Mas, infelizmente, tem, de fato, muitas igrejas e pastores que são infiéis diante do Senhor nesse aspecto da confessionalidade. Perfeito. Então, pastor, voltando agora para aquele 4º pilar que o senhor colocou do governo, e já que o senhor tocou aí no ponto, né, da questão do oficialato, eu tenho uma pergunta aqui do Douglas, que é: o que fazer quando as eleições para a liderança em uma comunidade deixam de ser norteadas pela vocação dos candidatos e passa a ter um cunho político? Misericórdia. Passa a regra. Infelizmente, isso acontece. Eu lembro que na igreja que eu participei, acontecia isso. E, via de regra, os resultados eram desastrosos. Porque Deus não é manipulável. E mesmo que essas pessoas tenham sido eleitas sem... por politicagem, por posição, por dinheiro ou outra coisa qualquer, aí você pode dizer, mas eles não foram eleitos? Sim. Deus manifestou a sua vontade até assim, só que a vontade de Deus é revelada também para a justiça. Então, o seu Deus haverá de pesar a mão sobre essas pessoas. Então eu diria, o que você deve fazer? Você deve buscar os meios legais. E aí você entra com um pedido de revisão no conselho. Se o conselho não aceitar, você leva para o presbitério. Se você tem provas, obviamente. Lembre-se que o nosso Código de Disciplina vai nos dizer que se você acusa alguém de alguma coisa e você não prova, você vai estar em maus lençóis. Está sujeito à censura de difamador, isso. Artigo 47 do nosso... Então, é preciso que você faça isso. Você tem os meios legais para isso. Mas eu diria que a melhor coisa de todas é a oração. A melhor coisa é você orar, é você perseverar e você ir até essas pessoas até. Não é? É difícil, mas é a recomendação que nos é dada. Então você vai, a pessoa individualmente fala, exorta, né? Se ela aceitou a sua repreensão, você ganhou, glória seja dada ao nome do Senhor. Se não, você leva outra testemunha, se não, você leva para a igreja. Então, eu diria que os passos serão os iniciais. O Messias entrou agora, o Eduardo Gomes também. Isso. Então, esses passos devem ser seguidos. Antes de você ir para a instância da briga, nos tribunais eclesiásticos, porque você, sim, como crente, não deve levar ninguém para os tribunais seculares. PG, eu tenho que dizer uma coisa, Eduardo está com uma camisa bonita aí de Santa Cruz, está vendo? Eu vou orar por ele. Tá certo. Bichinho.
Mas é isso aí. Então, pastor, eu tenho uma última pergunta aqui, do nosso irmão Douglas, o que aconteceu com o sistema presbiteriano em outros países? Por que a IPB rompeu com a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, por exemplo, nossa igreja mãe? Nossas igrejas mães, na realidade, que são duas, né? Essa pergunta é forte. Na verdade, veja só, nós rompemos com uma igreja. Voltando aqui principalmente para a sua última pergunta, o rompimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se deu com a sua igreja mãe, que é a PCUSA, Presbyterian Church dos Estados Unidos da América. Essa igreja, que foi a igreja mãe da nossa IPB, ela se desviou, ela apostatou. Lá pode tudo o que você pensar. Lá nos Estados Unidos, em 1974, outros casos aconteceram, mas em 1974 rompeu com a PCUSA aquilo que foi conhecido como a PCA, a Presbyterian Church of America. Quer dizer, a Igreja Presbiteriana Americana, que são esses grandes autores que nós conhecemos aí, Sproul, Kev DeYoung, Tim Keller, essa nova safra, vamos assim dizer, de pastores, de 1974 para cá. Então, essa igreja PCA, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem laços com ela de irmandade. Ou seja, eu posso ser pastor lá sem nenhum problema, e um pastor de lá pode ser problema aqui. Há um laço de igualdade entre as duas igrejas. Não sei se vocês sabiam disso. Sem problema, o senhor falou, né? Sem problema. Sem problema. Me pareceu assim, pode ser problema aqui. Não, sem problema. Sem problema. Okay. Eles têm umas pequenas diferenças, por exemplo, a confessionalidade deles é lato sensu e não estrito sensu. Você conhece essa nomenclatura? Não sei se vocês conhecem, mas deixa eu dizer a vocês. Uma confessionalidade chamada estrito sensu é aquela que crê em todos os capítulos e todas as seções da confissão e subscreve, sem ressalva. A confissão estrito sensu, ser confessional lato sensu, significa que você adota a confissão de fé, mas você tem algum tipo de ressalva à confissão. Aí, por exemplo, alguns podem dizer, olha, aquele capítulo que fala sobre o Papa, eu não concordo com ele. Então, ele subscreve lá, você subscreve dizendo, olha, eu não aceito isso aqui, mas eu me comprometo a não causar problema na igreja, não vou ensinar isso aqui. Então, eles têm uma diferença na confissão. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, não. A subscrição ela é estrito sensu. E eu digo isso com muita certeza, porque em 2014, subiu um documento meu, foi origem minha, pedindo que a igreja reafirmasse a sua confessionalidade, se era estrito sensu ou lato sensu. E a resposta foi que era estrito sensu, tá certo? Então, aqueles que continuam fazendo isso e não cumprindo com o que aceitaram, estão, mais uma vez, em desobediência diante de Deus, estão em pecado, tá certo? Então, a igreja, ela tem essa relação. Lembrando que nos Estados Unidos você tem mais outras igrejas presbiterianas. Tem a igreja presbiteriana, a Bible, que foi uma divisão, a antiga igreja fundamentalista, tá certo? Você tem a igreja evangélica, a igreja evangélica presbiteriana, você tem a igreja, eu lembrei, reformada, presbiteriana reformada. Então você tem outras pequenas denominações
nesse universo de presbiterianismo lá. Obviamente, quando as pessoas se referem para criticar, estão se referindo à igreja maior, a PCUSA, a apóstata, que nós não temos mais nada com ela. Mas, e outros se referem à Igreja Presbiteriana da América, essa é fiel ainda, e é a igreja co-irmã nossa. Então, esses aspectos precisam ser colocados. Agora, qual foi a outra pergunta que eu fiquei de responder? Acho que foi uma pergunta em duas. Não. Tá ok, tá respondida já. Está respondida? Tá respondido. Então, veio uma pergunta aqui, meio que fora de tempo, né? Que eu tinha anunciado que aquela era a última, mas sim, veio o reverendo Edvaldo Freitas. Aí ele coloca assim, vou ler do jeito que está aqui, tá? Reverendo Marcos, dentro dos seus anos de ministério, na prática, quantos casos de disciplina de pastores ocorreram nesse sentido, quanto aos documentos da igreja não exercidos e confessados? Eita, reverendo Edvaldo, que pergunta difícil. Não conheço nenhum. Nenhum. E sabe de quem é a culpa? Nossa. É nossa. É nossa. Porque nós não fazemos aquilo que devíamos, até porque se nós chegarmos e tentarmos denunciar um colega por isso, é possível que nós sejamos execrados. Infelizmente. Essa é uma verdade. É uma falha do sistema, não podemos dizer que não é. Mas precisamos rever isso. Reverendo Nivaldo Cortez é aqui da Bahia, entrou aí também. É uma coisa assim que nos assusta realmente. Você vê as pessoas... tem um colega, você conhece muito bem, Alexandre Germínio, presbítero lá de Recife, da Madalena. Né? Ele diz o seguinte, que a Igreja Presbiteriana do Brasil só disciplina por adultério, a Igreja Episcopal só disciplina por desvio de dinheiro, e por aí ele sai dando determinadas características. Isso não deveria ser assim. O pecado deve ser tratado, mesmo que seja no âmbito da admoestação. Precisava ser feito. Mas nós somos, em tanto quanto, relapsos nisso. Então, a culpa é nossa. Nesse ponto, aí eu quero colocar assim, às vezes eu me penso assim um pouco otimista demais, mas eu tenho a sensação que com essa geração de pastores que saiu há pouco tempo dos nossos seminários, e essa que está saindo é uma geração que tem um compromisso um pouco maior com isso, com a questão da confessionalidade, até pelo modo como nós fomos formados. Né? Antes do senhor entrar, eu estava dizendo, né, que eu tive o privilégio de ter o senhor como meu diretor no Seminário Presbiteriano do Norte, e o quanto nós aprendemos, né, com o senhor, com os demais professores, que a quem a gente não pode ter nenhum demérito, mas quanto nós aprendemos em termos de buscar a confessionalidade e de sermos confessionais. E hoje a gente está vendo essa geração começando a exercer a liderança nos concílios. Hoje, pela graça de Deus, eu sou secretário executivo do Presbitério do Pantanal, presbitério que a minha igreja é vinculada. E até quando o senhor mencionou a ceia online, eu falei que a gente teve uma confusão aqui perto, né, foi eu que tomei a frente e provoquei a comissão executiva do presbitério a intervir em um dos nossos campos que tem um missionário por uma relação complicada que eu não vou detalhar aqui, né, mas que chegou a anunciar nas redes sociais da igreja que ele ia ministrar uma ceia online, e aí nós intervimos. O senhor me conhece, a briga foi feia, a minha pressão pipocou,
até derrame ocular eu tive, mas assim, isso na jurisdição que o Senhor nos confiou, para mim é só por cima do meu cadáver. O voto que o Senhor falou e que eu fiz, eu lembro dele todo dia. E a minha tranquilidade é poder à noite deitar a cabeça no travesseiro e entender que, apesar de minhas falhas, eu lutei pelo cumprimento desses votos. Então, é assim que a Igreja Presbiteriana Betânia, aqui em Corumbá, está sendo pastoreada. Né? Aqui eu tenho a companhia do Gilberto Dourado, né? Que está aqui agora na Igreja Irmã, a Igreja Presbiteriana Central, aqui de Corumbá. Nós estamos trabalhando juntos aqui, né, nessa cidade, no intuito de proclamar o genuíno Evangelho do Senhor, né, dentro desta confessionalidade, né, fazendo a Igreja Presbiteriana como ela deve ser. Essa tem sido a nossa luta aqui, passando por cima de tudo, até por cima da pandemia, com a graça de Deus. Que Deus lhe abençoe e lhe faça firme nessa perspectiva, tendo em vista que nós damos graças a Deus, de fato, porque o seminário mudou inteiramente a partir de 2008, nessa busca de confessionalidade. Perfeito. Nós tivemos muitos alunos passando ali e aprendendo aquilo que não existia antes, passou a existir, e os alunos absorveram essas questões. Obviamente que você tem alguns que entraram blindados, né? E vão sair blindados também, mas Deus tem sido generoso, manteve essa geração, e como você falou, eu creio muito, eu tenho muita esperança nessa geração que foi formada, que foi forjada nessa questão de confessionalidade, para que a gente traga de volta a igreja aos trilhos, né? E glorifique o nome do Senhor. E vale ressaltar, pastor, que graças a Deus, isso não é só o nosso seminário lá. Né? Sim, graças a Deus, a maioria dos nossos seminários tem buscado e com a graça do Senhor, nossa igreja há de colher esses frutos. Verdade. Então, pastor, isso é um motivo de gratidão a Deus, porque foi um trabalho que a JET, a Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, veio fazendo desde o ano de 2006. Então, são já praticamente, né, uma geração aí que foi influenciada pelo trabalho da JET, voltando os seminários à confessionalidade, né? E assim a gente tendo uma igreja que também vai receber pessoas confessionais, para que, no geral, a igreja possa ir bem e se manter na palavra de Deus, na confessionalidade, e honrando e glorificando o Senhor. Amém, pastor. Amém. Pastor, eu quero te agradecer de coração a disposição. A gente está aí há quase 2 horas nesse bate-papo. Por mim, eu ficava ainda bom tempo, mas a gente precisa realmente concluir aqui. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais a respeito disso que nós discutimos aqui. E em seguida eu já me despeço do senhor e da nossa audiência. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao reverendo Paulo pelo convite, pelo conselho da Igreja Presbiteriana Betânia, por ter confiado, né, em nós, em podermos participar. Agradecer aos irmãos que passaram por essa live e desejar que, de fato, eu vou usar novamente aquela expressão, permita-me, reverendo, À vontade. Que nós sejamos presbiterianos raiz, que nós busquemos conhecer a nossa denominação. A nossa história é muito bela, o nosso legado é muito grande, tanto na perspectiva lá da reforma,
quanto o presbiterianismo no Brasil, a sua estrutura conciliar, a sua estrutura daquilo que nós chamamos de força de integração, as sociedades domésticas, a nossa estrutura em órgãos de missões, tudo que a Igreja Presbiteriana do Brasil arrecada, ela gasta 54% em missões. Ela gasta quase 20% em educação teológica. Soma essas duas coisas, 74% de tudo aquilo que é arrecadado tem a ver com missões e ensino teológico. Então, é uma igreja que deve ser amada, que deve ser amada como ela é, deve ser praticada da forma como ela é. Vivamos o verdadeiro presbiterianismo para a honra e para a glória do nosso Deus. E isso se faz através das Escrituras Sagradas, através dos nossos símbolos de fé e através dos nossos documentos, que é, no caso, o Manual Presbiteriano, com a Constituição, Código de Disciplina e princípios de liturgia. Então, Deus abençoe ricamente aos irmãos que estiveram conosco, aos irmãos da igreja. Pastor, muito obrigado pelo convite, foi uma honra e um privilégio poder... Honra minha, pastor. Um abraço para a tia Jane, tá? Está aqui pertinho de mim, está ali escutando. Darei sim. Graças a gente sente saudade, até meus presbíteros dizem assim, a gente está aprumado para trazer aqui todo mundo que o senhor quer trazer, mas a minha vontade é ter você, o senhor, com tia Jane e todos esses que nos influenciaram, né, naquilo que nós somos hoje. Eu tenho o desejo de que todos passem um tempo aqui com a gente e possa também ensinar a nossa igreja assim como nos ensinaram. Então, quando o Senhor vai nos permitir fazer isso, eu não sei. Mas que essa é minha vontade, essa é minha vontade. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado. A você que nos acompanha na nossa página no Instagram, no nosso canal no YouTube. Nós agradecemos a sua audiência e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Continua conosco, se inscreve no nosso canal, dá o seu like no nosso vídeo, ativa também o sininho para receber a notificação da nossa produção de conteúdo. Nós ficamos por aqui rogando as graças do Senhor sobre você, sobre a sua vida, com uma boa noite na presença do Senhor. Pastor, forte abraço. Até mais. Deus abençoe a todos. Até mais.